Em pista temos já os pilotos da categoria MX1 realizarem a volta de reconhecimento. Na corrida de qualificação de ontem, Luís Outeiro, em Yamaha da MotoGP Yamaha Racing Team, triunfou sobre Paulo Alberto. O primeiro líder da corrida de qualificação foi Afonso Gomes, com o número 141, também ele em Yamaha. Alberto assumiria a liderança após a primeira volta, mas um furo quando liderava acabou por o obrigar a abrandar o ritmo. Alberto segurou ainda assim a segunda posição. Afonso Gomes foi o terceiro. Xurxo Prol com o número 101 em Husqvarna foi o quarto. O quinto foi Henrique Benavides, também Yamaha. 4 Yamahas nos 5 primeiros lugares. Francisco Salgado em Kawasaki com o número 248 foi o sexto. Na frente de Ruben Luís em KTM da Gold Racing Team, número 303. Ricardo Aires com a Triumph, número 971, foi o oitavo em MX1 e o melhor dos veteranos. Com a nona posição terminou o número 72, André Sérgio, na Beta 300 a 2 tempos. E Francisco Salgueiro Júnior com o número 91 em Yamaha encerrou o lote dos 10 primeiros. Já depois de somados os pontos desta corrida de qualificação, Luís Outeiro lidera o Campeonato Nacional de MX1 com 1 ponto de vantagem sobre Paulo Alberto. Eles chegaram a Lustosa empatados no comando do campeonato, mas por via da vitória na corrida de qualificação de ontem, Luís Outeiro é para já o líder do Campeonato Nacional de MX1 com 1 ponto de vantagem sobre o Leirense, ambos em Yamaha. Xurxo Prol com a Husqvarna é o terceiro com 103 pontos, número 101. Afonso Gomes com o número 141 ocupa a quarta posição com 94 pontos. A fechar o top 5 da tabela provisória de MX1, para já temos o número 225, Henrique Benavides em Yamaha, 77 pontos para o açoriano. No sexto posto, o número 248, Francisco Salgado em Kawasaki, 67 pontos para o atleta de Vila Nova de Famalicão. Com o número 303, regressado à competição depois de muitos anos de ausência em KTM da Gold Racing Team, Ruben Luís ocupa o sétimo posto com 60 pontos. O oitavo é o número 72, André Sérgio, numa Beta, 55 pontos para o ribatejano. Com o número 971, Ricardo Aires em Triumph ocupa a nona posição no campeonato de MX1, 47 pontos para o atleta de Bucelas. Com o número 91, Francisco Salgueiro Júnior em Yamaha encerra o top 10 do Campeonato Nacional de MX1 com 45 pontos. Temos então principal foco de interesse, a batalha pela liderança do campeonato. 1 ponto a separar Luís Outeiro e Paulo Alberto. Quem sairá de Lustosa na liderança do campeonato? Na classe MX veteranos, também já considerando os pontos somados na corrida de qualificação de ontem, também aqui 1 ponto de diferença entre primeiro e segundo classificado. Edgar Almeida com o número 237 com a Yamaha da Pitlane Performance TSR Liquimoli tem 117 pontos e logo atrás com 116 pontos temos o número 971 Ricardo Aires, que com a Triumph fez esquecer o azar sofrido numa das corridas do Grânio e desde então tem vencido todas as mangas da classe MX veteranos e com isso está neste momento a apenas 1 ponto de Edgar Almeida na classificação do campeonato de MX veteranos, categoria para atletas com idades entre os 40 e os 60 anos. No terceiro posto desta tabela provisória veio o número 181 Paulo Lopes, que com a TM já pontuou, já marcou este ano 101 pontos, está também ele envolvido na luta pelo pódio do campeonato de MX veteranos. Victor Hernandes em Kawasaki com o número 530 está apenas a 3 pontos de Paulo Lopes, mais um ponto de interesse nesta corrida a que vamos assistir agora.
A batalha pelo terceiro posto no campeonato MX Veteranos entre Paulo Lopes e Victor Hernandes. Gonçalo Carvalho, com o número 471 em Yamaha, é o quinto com 86 pontos. Alexandre Oliveira em Honda, número 987, é o sexto. Ricardo Rodrigues em Yamaha, com o número 77, é o sétimo, 62 pontos. Tiago Veloso em Suzuki, com o número 24, é o oitavo. Mário Pires, com o número 702 numa Yamaha, é o nono. E Alexandre Anisimov em KTM, número 711, é o décimo classificado na categoria MX Veteranos. Os pilotos já vão colocando as suas motos em funcionamento para a primeira manga de MX1. Levanta a placa dos 15 segundos. Primeira manga de MX1, temos Luís Outeiro e Paulo Alberto separados por apenas um ponto na batalha pela liderança do campeonato. A placa vira para os 5 segundos. Quem vai conseguir o wall shot? Licky Moly, olha o 1 e o 211 lado a lado na grelha de partida. Paulo Alberto opta pela trajetória exterior e será dele o wall shot Licky Moly na primeira manga de MX1. É perseguido pelo número 303, Ruben Luís. E a queda do Luís Outeiro, o líder do campeonato, cai na primeira curva. O líder do campeonato cai na primeira curva. E agora vai ter uma missão difícil de tentar recuperar o máximo possível. Lá na frente, Paulo Alberto lidera sobre o Churchoprol e André Sérgio, os 3 primeiros para já. Pelotão de 22 atletas da classe MX1 aqui em Lustosa. A curva da Moto Exchange, lá em cima vemos Paulo Alberto com o número 211, autor do wall shot Licky Moly. Na segunda posição, de camisola branca e azul, Churchoprol com o Husqvarna. O terceiro é para a Beta número 72 de André Sérgio. Parecia-nos ver ali também o Francisco Salgado com a Kawasaki. Curva da M74, passa Alberto, passa Prol. Terceira posição é agora para o Afonso Gomes, com o número 141. Ultrapassou a moto a 2 tempos de André Sérgio, a Beta número 72. O quinto é o Francisco Salgado com a Kawasaki número 248, de equipamento amarelo fluorescente. O sexto é o Ruben Luís com o número 303. Ali de laranja e cinzento. O sétimo é o Ricardo Aires com o número 971, ele que lidera a classe MX Veteranos. O oitavo é o número 17, Ruslan Efreman. Vemos na imagem Ruben Luís, campeão nacional de MX50 em 2004, campeão nacional de MX65 em 2008. Voltou este ano ao Campeonato Nacional de Motocross e em boa hora o fez. Tem estado envolvido na batalha pelos lugares cimeiros no Campeonato Nacional de MX1. E quem sabe ainda se poderá vir a lutar por um lugar no top 5 desta categoria. Lá em cima na reta da Autosport 77, passa de amarelo fluorescente o Francisco Salgado. Logo atrás dele de cinzento, rosa e laranja o Henrique Benavides com o número 225. Estão na frente do Ruben Luís. Curva da Moto Exchange, vemos ali passar de preto o Paulo Alberto, Moto Azul, a Yamaha. Na segunda posição, já a 5,6 segundos do líder Churchoprol com a Husqvarna. Afonso Gomes logo de seguida, a 3 segundos e meio do espanhol. André Sérgio mantém para já a 4ª posição, na frente de Francisco Salgado, que segura de momento o Henrique Benavides atrás de si, mas atenção que vai aquecer a batalha pela 5ª posição. Luís Outeiro passou na linha de meta no 11º lugar em apenas uma volta. Outeiro, depois de cair no arranque, ultrapassou 11 pilotos, precisamente metade do pelotão de MX1, duplo da M74. Vem de amarelo fluorescente o Francisco Salgado, autor dos 2 all shots Licky Moly na jornada de abertura do campeonato no Granho.
Persegue para já o André Sérgio na tentativa de se ver livre da pressão de Henrique Benavides. Curvas da Hell Energy Drink. Tentaremos perceber, já ali vem o líder do campeonato no salto da meta. O Luís Outeiro vai ultrapassar o Ruben Luís. Vamos segurar o plano aqui na curva da Liqui Moly para ver o número 1. Aí está. Já está na 7ª posição, Luís Outeiro. Luís Outeiro vem para a descida da SP Graphics. Completamente ao ataque, a sua linguagem corporal diz-nos que Outeiro está completamente ao ataque. Queda do número 99, Tomás Mariana. Tomás Mariana ocupava a 16ª posição. Aqui na reta da Autosport 77, o Luís Outeiro a olhar por cima do seu ombro direito para perceber naquela zona quem está à sua frente e a que distância está. Choprol ali de branco tem 3,3 segundos de vantagem sobre Afonso Gomes. Atenção que Gomes ganhou 2 décimas de segundo ao espanhol. Na última volta, Paulo Alberto realizou sua melhor volta e que é também a melhor volta da corrida, 1:48.579. Luís Outeiro, depois da queda, fez um tempo de 1:51.034. Obviamente que este tempo foi feito em pleno tráfego, digamos assim. Várias ultrapassagens feitas pelo líder do campeonato e campeão em título. Lá em cima, vamos vê-lo a aparecer agora no duplo DM74. Acaba de ultrapassar o Francisco Salgado. Luís Outeiro de equipamento vermelho e capacete branco, completamente ao ataque, ali depois da curva do restaurante Migalhas. Olha para a sua placa de indicações, olha para o lado direito e eu sei bem porque ele quer perceber onde é que está o Paulo Alberto. Luís Outeiro, ele está na... será a 5ª posição, 6ª posição. Não, já passou o Henrique Benavides, por isso já está em 5º. Luís Outeiro já está na 5ª posição e ainda assim, tudo o que ele quer é saber onde é que está o Paulo Alberto. Tem para já à sua frente o número 72. Número 72, André Sérgio, campeão nacional desta categoria em 2021. Sérgio com o número 72 ali no duplo da Ethan. Tenta fechar a porta a Luís Outeiro. Mas na reta da Autosport 77, Outeiro ultrapassa e assume a 4ª posição. À 4ª volta, Outeiro já ultrapassou 18 adversários e está na 4ª posição. André Sérgio, na última passagem pela linha de meta, tinha 8,1 segundos de desvantagem para Afonso Gomes. Gomes, o piloto de preto e cinzento, vimos passar ali na curva da Moto Exchange, agora de vermelho e capacete branco, com o número 1 gigante na sua camisola, o Luís Outeiro. Outeiro, vamos utilizar como referência os 8,1 segundos que tinha André Sérgio de desvantagem para Afonso Gomes. E utilizaremos esta referência para, na próxima passagem pela linha de meta, perceber o tempo que Outeiro ganhou a Afonso Gomes. Lá na frente, Paulo Alberto lidera com 16 segundos e meio de vantagem. Descida do restaurante O Migalhas. Luís Outeiro, focado em ler as indicações da sua equipa, a MotoSBR Yamaha Racing Team, ali na passagem pela pit lane. Curvas da Hell Energy Drink. Ele venceu a corrida de qualificação de ontem. Tirou também, de certa forma, partido do furo sofrido por Paulo Alberto. Mas Outeiro, e tivemos hoje o Paulo Alberto aqui de manhã na nossa transmissão na primeira manga de MX65. Paulo Alberto esteve connosco, falou um pouco também do que vai ser o seu ano e falou também das corridas do Campeonato Nacional de Motocross disputadas até agora, mencionando que em Vieira do Minho, efetivamente, Luís Outeiro estava muito forte. Alberto, face às condições do circuito, também não quis arriscar, atendendo que está prestes a iniciar o Campeonato Brasileiro de 2025, mas ainda assim, obviamente, a reconhecer que Outeiro não deu qualquer hipótese em Vieira do Minho há 2 semanas na segunda etapa do campeonato.
Víamos ali a passar, aliás, agora na curva da Cross Pro, passou o João Sousa, que ocupa a 20ª posição. E agora o Churchoprol e logo de seguida o Afonso Gomes, mas também o Luís Outeiro. Outeiro com 7,2 segundos. Ora bem, vamos lá olhar para o cronómetro. Na última volta, Outeiro fez 1:49.960, foi 3 segundos mais rápido que Afonso Gomes. Outeiro de faca nos dentes, e atenção que Outeiro na última volta foi 5 segundos, 5,2 segundos mais rápido que Paulo Alberto. Vamos acompanhar também a diferença entre Outeiro e Alberto. Na última passagem pela linha de meta eram 26 segundos e 1/10. Uma altura em que se intensificam as dobragens aos pilotos retardatários. Outeiro dobra o João Sousa com o número 207, o 20º classificado. Com o número 9, com o número 987, Alexandre Oliveira é o 18º. E vemos que Luís Outeiro já está colado à Yamaha número 141 de Afonso Gomes. Descida da SP Graphics, duplo da Ethan, rumam à reta da Autosport 77. Afonso Gomes de preto e cinzento, Luís Outeiro de vermelho e equipamento e capacete branco. E lá está, mesmo estando próximo de Afonso Gomes, Outeiro utiliza todas as oportunidades que tem para perceber onde está o Paulo Alberto. Focamos agora a nossa atenção na curva da Moto Exchange. Lá em cima vemos Paulo Alberto, moto azul, equipamento preto. Na curva da Moto Exchange passa agora de branco o Churchoprol e de vermelho o Luís Outeiro, que já ascendeu à 3ª posição. Luís Outeiro ascendeu à 3ª posição. Na curva da Cross Pro passa Churchoprol. Atenção ao Paulo Lopes com o número 181, o veterano Paulo Lopes com ATM. Ocupa o 16º lugar, é agora dobrado pelo Luís Outeiro com o número 1. Outeiro, 6 voltas, 19 ultrapassagens depois da queda sofrida no arranque. Vamos ter oportunidade de ver a repetição do All Shot Licky Moly. Tentarmos ver se temos imagens da queda de Luís Outeiro. Tentaremos, assim que possível, voltar às imagens, à repetição do All Shot Licky Moly. Uma altura em que vemos ali na curva da DMX, Luís Outeiro completamente ao ataque. Ainda nem estamos a meio da corrida. E já ele segue na 3ª posição. 13 minutos e 17 segundos mais 2 voltas. Já está coladinho ao Churchoprol no duplo da Ethan. Lá em cima na reta da Autosport 77, Pro com a Husqvarna aqui a protagonizar o regresso da Guga MX ao Campeonato Nacional de Motocross. Luís Outeiro na zona do circuito, da qual não temos imagem. Na última passagem por essa zona ele conseguiu ultrapassar o Afonso Gomes. Esperamos na curva da Moto Exchange pela chegada do 2º e 3º classificados. Vamos ver quem nos aparece na frente. Churchoprol segura para já atrás de si o Luís Outeiro. Eles dobraram 3 pilotos retardatários naquela zona. O Afonso Gomes, entretanto, perdeu algum tempo. Curva da Cross Pro, passa Churchoprol na Husqvarna, passa Luís Outeiro na Yamaha, na MotoGR Yamaha Racing Team. Rumam à curva da M74, Churchoprol, o espanhol, que já há alguns anos vem competindo esporadicamente em Portugal, desta vez a marcar presença na totalidade do Campeonato Nacional de Motocross. Curvas da Hell Energy Drink, olha o número 101 e o número 1. Outeiro a cometer ali um pequeno erro, a perder algumas milésimas de segundo. Chegada à linha de meta, 7ª passagem pela linha de meta. Agora sim já ultrapassámos a primeira metade dos 25 minutos regulamentares. Curva da DMX e agora é o Prol que comete um erro na curva do All Shot Licky Moly. O Luís Outeiro vai colocar por fora, Churchoprol por dentro. Quem terá mais tração à saída da curva?
O Luís Outeiro coloca por dentro na descida da SP Graphics e já está. Luís Outeiro ascende à segunda posição ainda antes do duplo da Effen. Luís Outeiro à oitava volta ascende à segunda posição. Ele está a 24, aliás a 25 segundos, 25,5 segundos, 25 segundos e meio para Paulo Alberto na última passagem pela linha de meta. A verdade é que Outeiro tem tido sempre alguém à sua frente, por isso agora que ultrapassou Churchoprol, vamos ver como conseguirá ele lidar com uma pista limpa à sua frente, se assim pudermos dizer, atendendo a que também ainda teremos muitas dobragens a pilotos retardatários. Isto não é linear, ele vai ter de lidar com as duas realidades, ou seja, vai querer recuperar tempo para o Paulo Alberto, mas ao mesmo tempo não cometer qualquer erro nas dobragens aos pilotos retardatários, porque, e isto é importante referir, Luís Outeiro neste momento tem a hipótese de perder apenas 3 pontos para Paulo Alberto, apenas entre aspas, ele não queria certamente perder nenhum, mas atendendo a que tem um ponto de vantagem depois da vitória na corrida de qualificação de ontem, a verdade é que iria para a segunda manga com 2 pontos de desvantagem para Paulo Alberto, o que não é muito. Além de que ainda teria a possibilidade, ou ainda tem a possibilidade de discutir a vitória na classificação geral, porque a segunda manga serve sempre de critério de desempate, por isso neste momento Luís Outeiro conseguiu pelo menos atingir um patamar que lhe permite estar em condições de lutar ainda pela vitória na classificação geral na corrida de hoje. 21,2 segundos é agora a diferença de Paulo Alberto para Luís Outeiro. Na última volta, Outeiro foi 4,4 segundos mais rápido do que Paulo Alberto. Temos 9 minutos mais 2 voltas. 9 minutos mais 2 voltas. Conseguirá Luís Outeiro vir de último até primeiro? Em termos de voltas lideradas este ano, Outeiro lidera com 37 voltas lideradas este ano, Paulo Alberto com 29, numas contas muito rápidas, Alberto já liderou 8 voltas nesta corrida, portanto 29 mais 8 são 37, que significa que Alberto neste ranking em especial vai ultrapassar Luís Outeiro. Churchoprol também já marca presença no ranking de pilotos com voltas lideradas em MX1. O espanhol já liderou uma volta nesta temporada, mas não há dúvida que o piloto que vemos na imagem, Paulo Alberto, e o piloto que víamos há pouco, Luís Outeiro, são as duas grandes referências do motocross português nesta altura, nomeadamente na categoria MX1. Isto, obviamente, para não colocarmos de parte os pilotos de MX2, que hoje também já realizaram a sua primeira manga, a que pôde assistir aqui em direto no canal YouTube da FMP Moto TV, mas também estamos em direto na Verde Minho TV e na Fama TV. Alberto ali a dobrar Ricardo Aires com o número 971. Vamos ter também imagens do piloto da Triumph que lidera a classificação dos pilotos de MX veteranos, o que significa que nesta primeira corrida, e se tudo terminar como está, vamos ter um novo líder do campeonato de MX1, Paulo Alberto, e vamos ter um novo líder no campeonato de MX veteranos, será o Ricardo Aires a ultrapassar o Edgar Almeida. Veremos, temos 7 minutos e 15. O Luís Outeiro, na última volta, não foi de modas, registou a melhor volta da corrida, 1:49.767. Volta a ganhar 3,1 segundos ao Paulo Alberto. Outeiro novamente mais rápido que Alberto e a fazer descer a diferença entre os dois primeiros para 18,1 segundos. Atenção que ainda é uma diferença bastante grande. Temos ali o atleta de Bucelas com equipamento branco e moto preta e branca, o Ricardo Aires, prestes a dobrar o número 471, Gonçalo Carvalho, também ele um veterano que ocupa a 17ª posição absoluta.
e é o quarto entre os veteranos. Luís Outeiro na imagem nas curvas da Hell Energy Drink. Na última volta, a 9ª volta da corrida, registou a volta mais rápida, 1:49.767. Vamos ver o que nos diz o cronómetro. Atenção que na batalha pela terceira posição, Afonso Gomes ultrapassou Xuxa Prol. Afonso Gomes quer o seu primeiro pódio da temporada de 2025. O jovem de Coimbra ascende à terceira posição por troca com Xuxa Prol. 5 minutos e 45 segundos mais 2 voltas. Nem me atrevo a tentar calcular o número de voltas que falta para o fim. Vemos aqui o Afonso Gomes a dobrar o 207, o João Sousa que ocupa a 18ª posição, madeirense João Sousa. Afonso Gomes, que já ontem tinha terminado no terceiro lugar na corrida de qualificação, chegou inclusivamente a liderar, liderou na primeira volta. O Afonso Gomes, com o número 141, campeão nacional de Supercross na classe SX2 em 2023. O atleta de Coimbra, filho de Paulo Gomes, durante mais de 20 anos o team manager da conhecidíssima equipa Moto Gomes. Já temos menos de 5 minutos para terminar. E o Paulo Alberto respondeu ao ritmo de Luís Outeiro, porque na última volta Alberto terminou no mesmo segundo, 1 minuto 50 segundos. Perdeu apenas 2 décimas de segundo para Luís Outeiro, o piloto que vemos na imagem. 4 minutos e meio. Será muito difícil Outeiro conseguir apanhar Alberto desprevenido. A verdade é essa. Paulo Alberto tem muita experiência ali. O erro de Luís Outeiro na curva da DMX. Erro de Luís Outeiro. Acaba de passar ali na curva do Alshot Liquimoli, onde no arranque acabou por sofrer uma queda. Descida da SP Graphics. Completamente a fundo antes do duplo da Ethan. André Sérgio também se mantém próximo de Xuxa Prol. Tentaremos ter imagens da batalha entre o número 101 e o número 72. Na última passagem pela linha de meta, apenas 1 segundo e 7 décimas separavam estes dois. E Xuxa Prol com o número 101. Vemos-lo ali na imagem manter a 4ª posição. Dobra o João Sousa com o número 207, 18º classificado. Xuxa Prol tem ali a camisola suja na zona do ombro esquerdo. Terá provavelmente, não sabemos se terá provavelmente sofrido alguma queda. Na curva do Alshot Liquimoli de vermelho, o André Sérgio com a Beta 300 a 2 tempos. Aqui a tentar o seu melhor resultado da temporada em Mangas de MX1. E Paulo Alberto numa das curvas da Hell Energy Drink. Paulo Alberto, não sabemos se terá tido ali algum problema. Ele que tinha acabado de dobrar o Francisco Salgado, o atual 7º classificado, com o número 248 numa Kawasaki. Paulo Alberto, 2 minutos e meio mais 2 voltas. Vamos tentar perceber o que nos diz o cronómetro para perceber como está a diferença entre os dois primeiros. 17,1 segundos na última passagem pela linha de meta. Diria que estaremos a 4 voltas de terminar a corrida, sensivelmente. Já tentaremos perceber pela próxima passagem do Paulo Alberto, que acaba de dobrar o número 987, Alexandre Oliveira. O veterano Alexandre Oliveira, que é o atual 20º classificado, 14,7 segundos. 14,7 segundos. Outeiro volta a ganhar tempo a Paulo Alberto, conseguindo ser 2,4 segundos mais rápido que o leirense. No entanto, os números são estes: 3 voltas e meia sensivelmente. 3 voltas e meia e 14
13,7 segundos de diferença entre os dois primeiros. Será muito difícil. Outeiro tinha que ganhar praticamente 5 segundos por volta a Paulo Alberto para tentar o triunfo. Será difícil Alberto ceder assim tanto tempo a Luís Outeiro. Curvas da Hell Energy Drink. E aí está, confirma-se agora sim 3 voltas para o final. Já podemos dizer com toda a certeza 3 voltas para terminar a primeira manga. Ali na curva da DMX, o Paulo Alberto a deitar-se por completo. Vai dobrar o número 237, o Edgar Almeida da Pitlane Performance TSR Liquimoli. Almeida, 12º classificado e o segundo entre os pilotos da classe MX veteranos. Se tudo terminar como está, infelizmente o atleta da Lourinhã vai perder a primeira posição no campeonato de MX veteranos para Ricardo Aires. 14,7 segundos era a diferença de Paulo Alberto e Luís Outeiro a 4 voltas do fim. Vamos ver a 3 voltas do fim como evolui essa diferença. Mas atenção que Paulo Alberto parece ter respondido à velocidade imposta por Luís Outeiro. Estamos a aguardar a atualização dos resultados. 15,2 e 15,2 significa que desta vez o Paulo Alberto ganhou 3 décimas de segundo a Luís Outeiro, colocando aqui uma margem mais do que confortável quando se prepara para ver a placa de 2 voltas. Alberto venceu tudo o que havia para vencer no Grânio na abertura da temporada. Venceu corrida de qualificação, venceu as duas mangas de forma autoritária. A Vieira do Minho foi a vez de Luís Outeiro fazer exatamente o mesmo. Outeiro ganhou a corrida de qualificação e ganhou também de forma autoritária as 2 mangas. Estará Paulo Alberto em condições de voltar a impor a sua lei em Lustosa. Ali a tentar uma sequência diferente antes de entrar nas últimas 2 voltas. A fazer 2-1 em vez de 1-2 na curva da DMX. Ali ele tem ali uma trajetória. E ali também na curva do All Shot Liquimoli subir um pouco a parede. A trajetória exterior utilizada ao máximo por Paulo Alberto, autor do All Shot Liquimoli. Intensificam-se as dobragens aos pilotos retardatários. Vai dobrar o número 471, veterano Gonçalo Carvalho, que ocupa o 17º lugar. À sua frente terá o Henrique Benavides com o número 225, que é o atual 6º classificado. Ali está Henrique Benavides com o número 225. Isto significa que Paulo Alberto está prestes a entrar no top 5 em termos de dobragens, o que demonstra bem o ritmo do piloto que lidera desde o início. Ele foi campeão nacional de MX1 em 2023. Nesse ano venceu campeonatos em Portugal e no Brasil. Foi campeão de MX1, foi campeão de SX1, foi campeão de SX Elite em Portugal e venceu também o campeonato brasileiro de Arena Cross. O ano passado ele falou-nos hoje de manhã aqui na nossa transmissão, falou-nos também da lesão sofrida no ano passado. Sofreu fraturas em ambos os tornozelos, ambos os pés, e esteve muito tempo ausente. Há muito tempo que não tinha uma lesão tão grave e que o afastou muitos meses, não só da competição, mas também do treino de moto. Disse-nos que fez tudo para não parar a atividade física, para não parar completamente. E hoje já consegue já consegue conduzir praticamente sem dor. Entra nas últimas 2 voltas Paulo Alberto. Aliás, na última volta, assim é que é, 13,9 segundos. Luís Outeiro ganhou 1,3 segundos a Alberto na última passagem pela linha de meta. Última volta. Alberto ali a não transpor o duplo da Ethan, já não precisa de arriscar. Ele tem a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross
agendada para o primeiro, aliás, para o segundo fim de semana de abril, dias 5 e 6, aliás, será oficialmente, perdão, o primeiro fim de semana de abril, assim é que é, o mês inicia a uma terça-feira, portanto nos dias 5 e 6 de abril, vamos estar todos colados ao YouTube para ver em direto a prestação de Paulo Alberto na abertura do Campeonato do Brasil de Motocross. Alberto, 35 triunfos na sua carreira no acumulado das classes MX1 e MX2, mesmo estando a competir no Brasil desde 2013, o que significa que não temos tido o Paulo Alberto por inteiro, digamos assim, desde 2013, e mesmo desta forma e mesmo com várias ausências, é no Brasil que estão as suas principais prioridades e os seus compromissos, e mesmo não estando presente em grande parte das corridas, Alberto brinda-nos com a sua presença e de que forma ele o consegue fazer. Mais uma vitória, a terceira vitória em mangas de MX1 na temporada de 2025. Um aplauso para Paulo Alberto. Triunfa na primeira manga de MX1 em Lustosa. Na segunda posição, o Luís Outeiro. Que corrida do campeão em título, veio de último até ao segundo lugar. Uma recuperação feita em 9 voltas, de 22º para segundo, 20 adversários que conseguiu ultrapassar em 9 voltas. Fantástica recuperação de Luís Outeiro, que assim está em posição de discutir a classificação geral com o Paulo Alberto na segunda manga de hoje, a qual tem início previsto para as 16h15. Fala obviamente da categoria MX1. Passam pela linha de meta os atletas desta categoria. Vemos ali os veteranos Ricardo Rodrigues e Edgar Almeida, com números 77 e 237 respectivamente. De laranja e cinzento, o número 303, Ruben Luís, depois de um fantástico arranque, termina na 8ª posição. Passa também na linha de meta o Afonso Gomes, com o número 141, e consegue o seu melhor resultado da temporada até o momento em mangas de MX1. Terceiro posto para o atleta de Coimbra, vem agora de branco e azul, o Chorchoprol, que terminará no 4º lugar, atrás do número 207, João Sousa, cruzar a linha de meta antes dele. Ricardo Aires, com o número 971, passa também na linha de meta e com a Triumph vence entre os pilotos de MX veteranos, alcança a 9ª posição e, acima de tudo, ascende à liderança do campeonato de MX veteranos. André Sérgio, com a Beta 300 a 2 tempos, passa na linha de meta ali de vermelho e azul. 5º lugar para o ribatejano. O número 412, o André Oliveira em Kawasaki. 13º lugar para o piloto que há pouco cruzou a linha de meta. O número 67, Diogo Patrício, é o 14º, também ele em Kawasaki. Continua agitada a bandeira de xadrez para a passagem dos restantes atletas da classe MX1. Vamos ouvir as palavras de Paulo Alberto, vencedor da primeira manga de MX1 em Lustosa. Paulo, vitória aqui na primeira manga, chegaste aqui a Lustosa com os mesmos pontos que o teu adversário mais direto. Reparamos que Vieira do Minho não foi de todo o teu fim de semana. Faz-nos um pequeno balanço da prova de Vieira do Minho face a este fim de semana aqui em Lustosa. Sim, é verdade, a Vieira do Minho não me estava a sentir muito confortável, optei por não arriscar muito. O Campeonato Brasileiro vai começar dentro de 15 dias, então não quis estar a arriscar demasiado. Aqui a pista também não está muito fácil, choveu bastante, está com muita pedra solta, muita pedra à vista porque a terra acabou por escorrer com a chuva, mas é um bocadinho menos velocidade, esta pista é um bocadinho mais travada, então dá para arriscar um bocadinho mais. Mas senti-me confortável, consegui vencer esta primeira manga, o Outeiro também teve a infelicidade de cair. Agora vamos para a segunda manga, ver se a gente faz umas disputas boas para a gente manifestar ou felicitar o público aí presente. As palavras de Paulo Alberto, vencedor da primeira manga.
tempo vai ficando aqui mais cinzento depois de, aliás, já chove em Lustosa, depois de um sábado marcado por bastante chuva, que inclusivamente levou ao cancelamento do programa da classe MX 65, e a chuva volta a cair em Lustosa depois do início de dia que, atendendo às condições verificadas de ontem, estava a ter condições climatéricas bastante favoráveis. Na grelha de partida temos os pilotos da classe MX85, serão eles quem se seguirão no programa competitivo de hoje. Para já vamos ver os resultados finais da primeira manga de MX1. Paulo Alberto em Yamaha triunfa, 29 minutos 55 segundos 407 milésimos, 16 voltas para o vencedor. Luís Outeiro, depois de uma fantástica recuperação, veio de 22º até segundo. O campeão em título termina a 6,2 segundos de Paulo Alberto. Obviamente Alberto na última volta completamente a controlar a distância para o seu adversário. Outeiro e Alberto vão para a segunda manga de hoje, separados por apenas 2 pontos no campeonato, com vantagem para já para Paulo Alberto. Afonso Gomes consegue o terceiro lugar, consegue assim completar um pódio 100% Yamaha na primeira manga de MX1. O atleta de Coimbra já tinha sido o terceiro classificado na corrida de qualificação de ontem e volta a repetir esse lugar. Candidata-se assim de forma bastante assertiva a um lugar no pódio no final do dia de hoje. Churchoprol em Husqvarna foi desta vez o quarto classificado com o número 101, piloto que tinha praticamente o terceiro lugar cativo para si nas restantes corridas do campeonato. Desta vez a ceder o terceiro posto a Afonso Gomes. Prol alcança ainda assim um muito positivo quarto lugar. André Sérgio com a Beta 300 a 2 tempos com o número 72 fecha o top 5 naquela que é uma das suas, se não a melhor prestação da temporada até agora. Henrique Benavides em Yamaha com o número 225 termina na sexta posição. Na frente da Kawasaki número 248 de Francisco Salgado, atleta de Vila Nova de Famalicão, aqui não muito longe de Lustosa. Ruben Luís em KTM da Gold Racing Team com o número 303 alcança o oitavo posto. Ricardo Aires na Triumph número 971 alcança a nona posição, vence entre os pilotos da MX Veteranos e assume a liderança do campeonato de MX Veteranos com 2 pontos de vantagem sobre Edgar Almeida. Francisco Salgueiro Júnior com o número 91 Yamaha encerra o top 10, na frente do número 17 KTM de Ruslan Jeffreyman. Edgar Almeida, líder até agora do Campeonato Nacional de MX Veteranos com a Yamaha da Pitlane Performance DSR Liquimol e número 237, alcança a 12ª posição, segundo entre os veteranos. André Oliveira com o número 412 em Kawasaki alcançou a 13ª posição, na frente da moto número 67, também uma Kawasaki de Diogo Patrício. No 15º lugar, o número 181, Paulo Lopes, com a sua TM, fecha o top 15 de MX1 e alcança o terceiro lugar em veteranos. Ruben Neves, com o número 111 em Yamaha, é o 16º. Gonçalo Carvalho, com o número 471 em Yamaha, é o 17º, quarto entre os veteranos. João Sousa, também em Yamaha, com o número 207, termina em 18º, na frente do quinto melhor veterano, Victor Hernandes, com a Kawasaki número 530, Alexandre Oliveira com a Honda número 987, Tomás Mariana com a Kawasaki número 99 e Ricardo Rodrigues com a Yamaha número 77, encerram o lote dos pilotos classificados. Martins Pinho a sofrer um forte revés no campeonato, mas depois de ser assistido próximo da pista, acabaria por retomar a corrida. Ou melhor, trazer a sua moto pelo próprio pé até à zona de assistência. Por isso esperamos que nada de maior tenha acontecido a Martins Pinho e que possa alinhar na sua máxima força na próxima ronda do Campeonato Nacional de Motocross. Voltamos a recordar que daqui rumaremos para Casais de Santo Quintino, onde vamos estar no fim de semana de Páscoa, 19 e 20 de Abril, Concelho de Sobral de Montagraço, Distrito de Lisboa. Será essa a quarta etapa do Campeonato Nacional de Motocross de 2025. É aí que arrancamos a segunda metade da temporada.
Nos dias 24 e 25 de maio estaremos em Fernão Joanes, no Concelho da Guarda, para a penúltima ronda da temporada, e depois no dia 31 de maio e 1 de junho, precisamente no fim de semana seguinte, encerramos a temporada tal como em 2024 no complexo motorizado Agostinho Cardoso Maquito em Tarouca. Serão estas as próximas corridas do Campeonato Nacional de Motocross. Estamos em direto no canal YouTube FMP Moto TV, estamos também em direto na Verde Minho TV e na Fama TV, 3 plataformas por onde pode assistir a esta terceira etapa do Campeonato Nacional de Motocross. No canal YouTube FMP Moto TV, subscreva o canal, ative as notificações no sininho para ser alertado das datas das nossas próximas transmissões. Este é o 6º ano consecutivo em que o Campeonato Nacional de Motocross tem transmissão em direto no canal YouTube da FMP Moto TV. Por isso, caso não possa comparecer presencialmente em alguma das próximas 3 corridas, façam-nos companhia no canal YouTube FMP Moto TV para não perder pitada do Campeonato Nacional de Motocross de 2025. Na grelha de partida temos já a alinhar os atletas da classe MX1. Esta é a última corrida do dia. Temos estado consigo desde as 10h10 a transmitir um total de 8 corridas. Esta será a última delas. Na primeira manga, Paulo Alberto triunfou. Liderou toda a corrida, desde o all shot liquimole até o cair da bandeira de xadrez no salto da meta da Hell Energy Drink. Luís Outeiro caiu na primeira curva, veio de 22º até 2º, autor de uma fantástica recuperação. Terminaria a 6,2 segundos de Paulo Alberto. Alberto, logicamente, na fase final, a gerir apenas a sua vantagem para o número 1. Isto significa que eles chegaram a Lustosa empatados na liderança do campeonato. Ontem Luís Outeiro venceu a corrida de qualificação e ganhou 1 ponto a Paulo Alberto. Alberto devolveu o favor, digamos assim, na primeira manga com um triunfo e recuperou a liderança do campeonato, estando agora com 2 pontos de vantagem para Outeiro. Mas aqui o que importa é que, atendendo às regras existentes, a segunda manga é sempre o fator de desempate, o que significa que na luta pela classificação geral de MX1 na prova de hoje, tudo está literalmente em aberto. Afonso Gomes foi o terceiro classificado na primeira manga com a Yamaha número 141, Churchoprol com o Esquevarna foi com o número 101, foi o quarto, na frente da Beta de André Sérgio com o número 72, Henrique Benavides, Francisco Salgado, Ruben Luís, Ricardo Aires e Francisco Salgueiro Júnior fecharam o top 10. Aires foi o vencedor na classe MX Veteranos e também ele assumiu a liderança do Campeonato Nacional de MX Veteranos com esta vitória. A placa vira para os 5 segundos. Quem vai conseguir o all shot liquimole na segunda manga de MX1? Cai a grelha de partida em Lustosa. Paulo Alberto chega em primeiro à curva, opta pela trajetória exterior e novo all shot de Paulo Alberto no Campeonato Nacional de Motocross 2025. Ali por dentro temos o Churchoprol. Churchoprol coloca por dentro e ultrapassa o Luís Outeiro. O espanhol assume a segunda posição na descida da SP Graphics. Ali na curva da MXT, o Luís Outeiro tenta desde já colocar-se lado a lado com o espanhol. Passa Paulo Alberto na segunda posição, Churchoprol. O terceiro é o Luís Outeiro. O quarto é o Henrique Benavides. O quinto é o Ricardo Aires, o melhor veterano. O sexto é o André Sérgio. O sétimo é o Francisco Salgueiro Júnior. Ali arranque menos positivo da parte de Ruben Luís, que na primeira manga tinha saído muito bem da grelha e tinha terminado na 8ª posição. Regressado à competição este ano, depois de muitos anos de ausência do Campeonato Nacional de Motocross, Ruben Luís a não ter o melhor arranque desta vez. A curva da Moto Exchange passa Alberto, Prol e Outeiro. Eles que chegam agora à curva da Cross Pro, que já tem ali bastantes regos. Esta é a 8ª corrida do dia.
por isso naturalmente o Crossódromo Quinta da Azanha, complexo Voltas e Rodas, está degradado como seria de esperar. Maiores desafios para os pilotos da classe MX1, pilotos com motos de 450 cm3 a 4 tempos ou 350, ou melhor, vamos dizer, pilotos com motos com cilindradas superiores a 250 cm3, assim conseguimos incluir todos, não só as 4,5 como as 3,5, mas também as motos a 2 tempos de 250 ou 300 cm3 de cilindrada. Final da primeira volta, primeira passagem pela linha de meta Hell Energy Drink. O Churchoprol mantém para já a segunda posição na frente do Luís Outeiro, mas escorrega ali a traseira do Husqvarna, vai colocar por dentro o Luís Outeiro, fazer precisamente o que o espanhol lhe fez na primeira volta. Descida da SP Graphics, Luís Outeiro fecha agora a porta a Churchoprol e antes do duplo da Ethan assume a segunda posição. Curva da MXT. Seguem para a reta da Autosport 77, desta vez Luís Outeiro já com a pista aberta, digamos assim, para partir em perseguição de Paulo Alberto. Alberto fez-nos companhia na transmissão de hoje, na parte da manhã, foi com ele que fizemos a transmissão em direto da primeira manga de MX65, disse-nos que para já é garantido que não estará em Fernão Joanes na penúltima etapa do campeonato e que muito provavelmente também não estará em Tarouca na derradeira ronda da temporada. Por isso Luís Outeiro certamente quererá mais uma vitória, seria a sua segunda vitória consecutiva depois do triunfo em Vieira do Minho. Tivemos o piloto da Motos VR Yamaha Racing Team que na primeira manga fez uma recuperação fantástica, caiu no arranque, perdeu bastante tempo. Logo na primeira volta ultrapassou 11 dos seus 21 adversários, depois foi subindo todas as voltas, foi subindo na classificação. Algumas voltas chegou a ser 4 segundos mais rápido do que Paulo Alberto, viria a terminar no segundo posto e deixou em aberto a batalha pela classificação geral de MX1. Churchoprol com o número 101, ao Husqvarna da equipa Guga MX, equipa que este ano regressa ao Campeonato Nacional de Motocross, pelas mãos do espanhol. Guga MX, uma equipa que entre os anos 2016 e 2020 conquistou vários títulos de campeão nacional de motocross, e supercross também. Equipa onde militaram pilotos como Luís Correia, Diogo Graça, Sandro Peixe, apenas algum deles, mas também Nelson Silva, Miguel Gaboleiro, Cade Walker, Renato Silva, alguns dos pilotos que passaram pela Guga MX e de novo a estrutura de Gonçalo Casimiro a participar no Campeonato Nacional de Motocross, desta vez com o espanhol Churchoprol. Henrique Benavides está na quarta posição, mas olha ali na curva da Moto Exchange, já parecem não ser 2,4 segundos a separarem os dois primeiros, Paulo Alberto e Luís Outeiro. A nata do motocross português, aqui perante os nossos olhos, a disputar a segunda manga, a vitória na segunda manga de MX1 em Lustosa. Henrique Benavides, entretanto, vemos que na curva da Moto Exchange de azul clarinho, vemos que o Afonso Gomes ultrapassou o Henrique Benavides. Aqui está ele, Afonso Gomes, que foi o terceiro classificado na primeira manga e agora o quarto nesta segunda corrida. Ultrapassou o Henrique Benavides, que ocupava essa posição desde o início. André Sérgio é o sexto classificado na frente do veterano Ricardo Aires. Aires não só é o sétimo na corrida com a Triumph número 971, como também lidera a classe MX veteranos de novo, mesmo tendo sofrido um azar numa das corridas do Granho, que o impediu de somar os pontos que somaria em condições normais, vamos dizer assim. A verdade é que Aires tem ganho tudo desde então e na primeira manga de hoje assumiu a liderança do Campeonato Nacional de MX Veteranos por troca com Edgar Almeida, por apenas 2 pontos a separar nesta altura Aires e Almeida. E obviamente que ainda temos muita corrida pela frente
quase 19 minutos mais 2 voltas e vão começar desde já a intensificar-se as dobragens aos pilotos retardatários. Curva da Moto Exchange, vemos lá em cima, vamos ver um piloto a aparecer de vermelho, laranja e branco, ali está ele, Paulo Alberto, de preto e branco, o Luís Outeiro. Eles vão chegar agora à curva da Cross Pro e nós vamos tentar ter imagens. Olha, o Edgar Almeida com o número 237, o segundo classificado do Campeonato Nacional de MX Veteranos, a cair ali após a descida do restaurante do Migalhas. Paulo Alberto no duplo DM74, perseguido por Luís Outeiro. Na última passagem pela linha de meta eram 7 décimas de segundo. 7 décimas de segundo entre o número 211 e o número 1. Entre o campeão de MX1 de 2023 e o campeão de MX1 de 2024 e de 2022 também. Não esquecendo, obviamente, que Paulo Alberto, desde 2013, que não tem as suas prioridades orientadas para Portugal. Ele é piloto no Brasil, tem já 10 títulos de campeão do Brasil de motocross, supercross e arena cross. Ainda o ano passado, apesar da lesão sofrida, da grave lesão sofrida, 3 fraturas nos pés, em ambos os tornozelos, colocaram-no de fora a certa altura, mas não o impediram de ter uma temporada em branco. Antes disso ele tinha sido campeão do Brasil de Supercross. Dobragens aos pilotos retardatários. Luís Outeiro tem agora o João Sousa e o Gonçalo Carvalho entre si e o líder da corrida. Na imagem número 225, o Henrique Benavides, atual quinto classificado. Ele que na primeira manga foi sexto, ocupa agora a quinta posição. Aliás, ocupa o sexto lugar, assim é que é, porque o André Sérgio parece ter ultrapassado. Vamos aguardar a confirmação. Exatamente, André Sérgio ultrapassou o Henrique Benavides. André Sérgio, o piloto que na primeira manga foi quinto classificado, ocupa precisamente a mesma posição. Nesta segunda manga, na chegada à curva da M74, Paulo Alberto parece ter descolado do Luís Outeiro. Talvez as dobragens aos pilotos retardatários a prejudicarem o atleta de Alcaidão, mas por outro lado isso também mostra a experiência e inteligência de Paulo Alberto na gestão da corrida. Alberto dentro em breve fará praticamente 20 anos de carreira profissional de motocross, se não mais. Luís Outeiro, vamos aguardar para ver os tempos. 1 segundo e 7 décimas será a diferença. Vamos esperar para ver o que nos diz o cronómetro. Descida da SP Graphics para o Leiriense, o duplo da Ethan, ali a dobrar o Diogo Patrício com o número 67, que ocupa o 13º lugar. Luís Outeiro, também ele agora a dobrar o atleta de Azambuja. Atrás deles, número 111, Ruben Neves, que ocupa o 14º lugar. Na imagem, número 72, André Sérgio, com Beta 300 a 2 tempos. Piloto que foi campeão nacional de Enduro na classe Open em 2023. Nesse ano venceu, deu à Beta a única vitória da marca Transalpina no Campeonato Nacional de Motocross. A Beta que vemos neste ranking na 6ª posição, graças ao piloto que vemos na imagem, André Sérgio, que venceu nesse ano a corrida de Vieira do Minho e se sagrou vice-campeão nacional de MX1. Naquele que foi também o ano de estreia da marca Transalpina, ou melhor, o ano de estreia de André Sérgio com a marca Transalpina, assim é que é, a dar então uma vitória. A Honda lidera o ranking de marcas vencedoras em MX1, 104 vitórias. A marca japonesa, a Yamaha com 61, dificilmente lhe fugirá
a vitória número 62 hoje, seja pelas mãos de Paulo Alberto, seja pelas mãos de Luís Outeiro. A Suzuki com 26 triunfos ocupa o terceiro lugar neste ranking, Kawasaki quarto com 23, KTM o quinto com a quinta marca com 7 triunfos e depois a GasGas e a Beta, conforme já falámos. Na imagem, o número 101, Churchoprol, acaba de dobrar o veterano Edgar Almeida com o número 237, líder do Campeonato Nacional de MX Veteranos à chegada a Lustosa. Perdeu já esse lugar para Ricardo Aires na primeira manga. Aproveitamos esta fase, estamos a cerca de meio da corrida. Dos 25 minutos já decorreram 12. Paulo Alberto lidera com 1 segundo e 3 décimas sobre Luís Outeiro. Deixa o Choprol a dobrar o veterano com o número 181, o Paulo Lopes, que com a TM ocupa a 15ª posição. Dizemos então que Paulo Alberto lidera com 1 segundo e 3 décimas. Atenção que Outeiro ganhou 4 décimas de segundo a Paulo Alberto. O Churchoprol é o terceiro, André Sérgio o quarto. O que terá acontecido ao Afonso Gomes? André Sérgio ascende à 4ª posição, Henrique Benavides é o quinto, Francisco Salgado o sexto e Afonso Gomes o sétimo. O que terá acontecido ao atleta de Coimbra, Afonso Gomes, que seguia no 4º lugar? Ele foi o terceiro na primeira manga. Algum azar sofrido pelo atleta de Coimbra com o número 141. Afonso Gomes, que entretanto já é sexto, por troca com o Francisco Salgado. Ricardo Aires, o oitavo e líder da classe MX Veteranos. Francisco Salgado Júnior, depois de um excelente arranque, com o número do VTO, ocupa o 9º lugar, na frente de Ruben Luís com o número 303, aos comandos da KTM da Gold Racing Team. Seguem-se Ruslan e Efrieman na 11ª posição, André Oliveira com o número 412 em 12º, Diogo Patrício com o número 67 em 13º, Ruben Neves com o número 111 em 14º, Paulo Lopes com o número 181 em 15º. Atenção que Paulo Lopes é o segundo classificado dos veteranos, logo seguido por Edgar Almeida, o número 237, com a Yamaha da Pitlane Performance DSR Liquimoli. João Sousa com o número 207 é o 17º, e aqui vemos o Afonso Gomes com o número 141. Afonso Gomes tenta partir em perseguição de Henrique Benavides. Exatamente, quinto e sexto classificados respectivamente, mas para terminar a classificação que há pouco corríamos, o 18º lugar temos o número 471 Gonçalo Carvalho, 19º o número 99 Tomás Mariana, 20º número de 530 Victor Hernandes, 21º número 987 Alexandre Oliveira e 22º número 77 Ricardo Rodrigues. Luís Outeiro a perder tempo na última volta para Paulo Alberto, que acaba de registar a melhor volta da corrida, 1 minuto e 50 segundos, 884 milésimos. O Leirense não vai de modas e à 7ª volta registra a melhor volta da corrida. Diz bem sobre a forma física de Paulo Alberto, que de hoje a 2 semanas estará na ronda de abertura do Campeonato do Brasil de Motocross. Nos dias 5 e 6 de abril. Atenção ao YouTube. Procurem Paulo Alberto Brasil, procurem Campeonato Brasileiro de Motocross. Vão facilmente encontrar a transmissão em direto nos dias 5 e 6 de abril, para vermos Paulo Alberto faça um forte contingente de pilotos, não só brasileiros, mas também europeus. Falámos hoje de manhã com ele aqui na nossa transmissão em direto no canal YouTube da FMP Moto TV, na Verde Minho TV e na Fama TV. Falámos com o Paulo Alberto e ele teve a oportunidade de nos explicar que este ano terá uma série de adversários estrangeiros de lei europeus no Campeonato do Brasil, um campeonato que atrai cada vez mais pilotos europeus. Ali o vemos de branco, vermelho e laranja na curva da Moto Exchange, de preto e branco o Luís Outeiro. Outeiro com 3 segundos de desvantagem. Na última volta ele perdeu 1,5 segundos para o Paulo Alberto.
8 minutos e 45 segundos, mais 2 voltas. E atendendo à recuperação que o Luís Outeiro fez ali, a ver sacudir a traseira da Yamaha, da Motosberra Yamaha Racing Team. Luís Outeiro, antes de chegar à curva da M74, apanhar ali um valente susto. Agora a baixar ali a sua cabeça, de forma a que não visse serem projetados para os seus óculos, ser projetada para os seus óculos a terra que Paulo Alberto, na aterragem daquele salto, fez sair da roda traseira da sua Yamaha. Curva do Alshot Liquimoli. Alberto a manter uma vantagem sobre Luís Outeiro, que, não sendo significativa, lhe permite para já não estar preocupado com um eventual ataque repentino por parte de Outeiro. Outeiro neste momento está a uma distância que não lhe permite surpreender o Paulo Alberto, na altura em que eles vão dobrar o número 248, o Francisco Salgado, que ocupa a 7ª posição. Ali na curva da Moto Exchange passa o Henrique Benevides, agora de equipamento azul clarinho o Afonso Gomes, Diogo Patrício de amarelo fluorescente e azul com o número 67, também passa ali naquela zona. Ele ocupa o 13º lugar, na frente do Ruben Neves com o número 111, que é o 15º. De amarelo, moto preta e branca, o Ricardo Aires com a Triumph número 971, mantém o 8º lugar, 43 anos de idade, no top 10 do Campeonato Nacional de MX1. Aqui o vemos, Ricardo Aires começou a competir no Campeonato Nacional de Motocross em 1992. Estamos a falar há mais de 30 anos que o piloto da imagem é piloto de motocross, o atleta de Bucelas. Este ano, depois de muitos anos apostado em exclusivo aos campeonatos regionais, Ricardo Aires este ano também a competir na totalidade do Campeonato Nacional de Motocross, com um claro objetivo de tentar o título de campeão nacional de MX veteranos. Vai ali dobrar o número 111, Ruben Neves, que ocupa o 15º lugar, atrás do Edgar Almeida com o número 237. E aí está, Ricardo Aires vai dobrar o seu principal adversário no Campeonato Nacional de MX veteranos, o Edgar Almeida. Almeida ali de branco, vermelho e azul, depois da queda sofrida no início da corrida, é dobrado pelo Ricardo Aires. E temos assim na mesma imagem, mas em voltas diferentes, primeiro e segundo classificado no Campeonato Nacional de MX veteranos, com o número 248, Francisco Salgado, com a Kawasaki, mantém a 8ª posição. Mantém não, desceu à 8ª posição por troca com Ricardo Aires, por isso corrijo aquilo que disse há pouco, Ricardo Aires não no 8º posto, mas sim no 7º. 2,8 segundos era a diferença entre Paulo Alberto e Luís Outeiro na última passagem pela linha de meta. Os dois pilotos Yamaha. Vemos aqui Alberto de preto, branco e vermelho, prestes a dobrar. Pensamos ser o Francisco Salgueiro Júnior, o 9º classificado. Tentaremos obter a confirmação. Não. É o Afonso Gomes. O Afonso Gomes, peço desculpa pelo lapso. Afonso Gomes com o número 141, 6º classificado, a ser dobrado pelos dois primeiros. 4 minutos e meio mais 2 voltas. Outeiro ali na curva da DMX a dobrar também Afonso Gomes. Gomes, 3º classificado na primeira manga. Tinha sido também o 3º classificado na corrida de qualificação de ontem. Alberto no salto da Ethan, a colocar uma distância cada vez mais significativa sobre ele, sobre Luís Outeiro. E a saltar longo. Este é o último teste em corrida
que Alberto vai ter antes do início do Campeonato do Brasil de Motocross, e a verdade é que a sua lesão o afastou dos treinos de moto durante um longo período de tempo. Foi uma lesão complicada. Ele também confessou-nos hoje na nossa transmissão da parte da manhã que há muito tempo não tinha uma lesão tão complicada e que o afastasse tanto tempo das pistas. Mas a verdade é que Alberto está na sua máxima força para encarar mais um assalto a um título de campeão nacional, de campeão do Brasil de motocross. Atenção que atrás de Alberto vem ali uma interessante luta, pois, e ali a queda de Paulo Alberto na chegada à curva da M74, queda de Paulo Alberto, ali a segurar o braço esquerdo, queda de Paulo Alberto. Já naquela zona há pouco o Luís Outeiro tinha sofrido um susto, o Outeiro ali a zigue-zaguear na reta da zona de assistência com a Yamaha da MotosBR, Yamaha Racing Team. Paulo Alberto, não era isto que queríamos ver por parte do Leiriense. Há apenas 2 semanas do início do Campeonato do Brasil de Motocross. Está a regressar para perto da sua Yamaha. Já tem a sua moto de pé. Paulo Alberto. Aqui o vemos. Vai retomar a corrida. Mas aquela zona, os pilotos têm-se queixado que a pedra está a vir ao de cima. E já naquele preciso sítio, o Luís Outeiro, no início da corrida, teve ali uma escorregadela da traseira da sua moto. E o Paulo Alberto está de novo em sofrimento. Algo se terá passado com o piloto de Leiria, já a ser assistido pela equipa médica. Temos 1 minuto e meio, mais 2 voltas. Luís Outeiro na imagem a dobrar o número 471, Gonçalo Carvalho, 18º classificado. Ali na curva da M74, Paulo Alberto já com presença de um membro da equipa de assistência médica. 50 segundos mais 2 voltas, isto significa que Luís Outeiro está a 3 voltas de terminar esta corrida. E tal como dissemos ao início, Luís Outeiro com a fantástica recuperação que conseguiu Luís Outeiro conseguiu na primeira manga. Ao chegar à segunda posição colocou-se em posição, passa a redundância, de conseguir disputar a vitória na classificação geral. No entanto, a verdade é que até há 2 voltas atrás não se esperava este desfecho. Alberto tinha cerca de 3 segundos de vantagem para Luís Outeiro. Com tudo isto, Outeiro poderá conseguir a sua segunda vitória consecutiva. Depois do triunfo em Vieira do Minho, o campeão em título vai manter a liderança isolada do campeonato, a qual já tinha assegurado ontem com a vitória na corrida de qualificação. Hoje na primeira manga, atendendo à vitória de Paulo Alberto, o Leiriense havia conseguido passar para o comando do campeonato com 2 pontos de vantagem. Mas Luís Outeiro, com o azar sofrido por Alberto, vai entrar nas últimas 2 voltas na liderança da corrida.
Outeiro com o número 1. Aos 21 anos de idade, já é o 7º piloto com mais vitórias na história da Federação de Motociclismo de Portugal, quando se somam os triunfos de MX1 e de MX2, categorias anteriormente conhecidas por 125 cm3 e 250 cm3. Luís Outeiro com 20 vitórias em seu nome, hoje caminha para a sua 21ª vitória da carreira, que o aproximará ainda mais do 6º lugar alcançado neste ranking, ou registado neste ranking por António Oliveira e Sandro Peixe. Quem não se lembra do nome Oliveira e Peixe na história do motocross? Neste caso, António Oliveira ali, curiosamente, entre o César e o Sandro Peixe, pai e filho. Mas Luís Outeiro, como dizíamos, hoje caminha para o seu 21º triunfo na carreira. Em Vieira do Minho superou as 19 vitórias de outra lenda do motocross português, Luís Serra. No topo deste ranking temos o eterno Speedy Paulo Gonçalves com 55 vitórias. Ele que tragicamente nos deixou no Dakar 2020, mas que está sempre presente connosco no Campeonato Nacional de Motocross e que deixou escrito a letras de ouro o seu nome em tudo o que é ranking de vitórias. Luís Correia com 45 triunfos é o 2º piloto em 35 anos de história do motocross FMP com mais vitórias. Paulo Alberto caminhava hoje para a sua vitória número 36. Hugo Santos, atual presidente da Comissão de Motocross da Federação de Motociclismo de Portugal, com 27 vitórias em seu nome, ocupa o 4º lugar neste ranking. César Peixe com 26, António Oliveira e Sandro Peixe com 24. Luís Outeiro hoje poderá conseguir o triunfo número 21. Seguem-se Luís Serra com 19 vitórias, Sandro Marques e Hugo Bazula com 18 e Diogo Graça com 17. Luís Outeiro, campeão nacional de MX1 em 2022 e 2024. Quando olhamos para títulos de campeão nacional de MX1 e de MX2, quando olhamos isoladamente para estas duas categorias, Luís Outeiro já com 5 títulos de campeão nacional, 3 de MX2 e 2 de MX1. É precisamente a 6ª coroa na sua carreira que o atleta de Alcaidão quer alcançar em 2025. Vai juntar o seu nome aos de Paulo Alberto, Sandro Peixe e Saad Sulimani. Na lista de pilotos com triunfos MX1 em Lustosa, Paulo Alberto poderia hoje ter conquistado aqui a 4ª vitória no Crossódromo Quinta da Azanha, Complexo Voltas e Rodas. Infelizmente tal não aconteceu. Luís Outeiro vai juntar então o seu nome aos destes 3 atletas na lista de vencedores da classe MX1 em Lustosa. Ele é o campeão nacional de MX2 mais jovem de sempre. É um autêntico fenómeno, um quebra-recordes. Vitória número 21 na carreira de Luís Outeiro. Vence a classe MX1 em Lustosa. Triunfo da MotoSBR Yamaha Racing Team, equipa que depois da dobradinha em MX2 com Sandro Lobo e Martim Palma, consegue também o triunfo na categoria MX1. Cruza a linha de meta o Afonso Gomes, que terá certamente sofrido uma queda, mas que não o impediu de ascender ao 4º lugar no cair da bandeira de xadrez na meta da Hell Energy Drink. Com o número 181, o Paulo Lopes, o veterano, termina no 15º posto com a sua TM e é 3º na classe MX Veteranos.
Mantemos o nosso foco na linha de meta Hell Energy Drink para ir relatando quem termina. O número 225, Henrique Benavides, quinto lugar para o açoriano. Ali a cruzar a linha de meta com o equipamento cinzento e moto azul. De vermelho, moto branca, com o número 101, Xurxo Prol. O espanhol vai conseguir o seu melhor resultado da temporada até agora. Terceiro no Granho, terceiro em Vieira do Minho. Hoje terminará na segunda posição. Com o número 207, João Sousa termina em 16º. Com o número 471, Gonçalo Carvalho é o 17º e quarto entre os pilotos da MX veteranos. Com o número 248 em Kawasaki, Francisco Salgado cruza a linha de meta Hell Energy Drink na 7ª posição. 530, Victor Hernandes é o 19º. E quinto entre os pilotos veteranos, Ruben Luís com o número 303 termina no 8º lugar. Com o número 237, Edgar Almeida, apesar da queda, cruza a linha de meta na 12ª posição e segundo entre os pilotos da MX veteranos. Já passou também na linha de meta o número 91, Francisco Salga Júnior, o 9º classificado. Também o número 67, Diogo Patrício, o 13º. O número 99, Tomás Mariana, o 18º. Teremos oportunidade de ouvir agora as declarações do vencedor de hoje. Luís Outeiro, que está com a Vanessa Simões. Vamos ouvir o que tem para dizer o vencedor da categoria MX1 em Lustosa. Luís, vitória aqui na segunda manga, um bocadinho sofrida, não é? Com esse embatezinho da pedra logo ao início. Sais aqui na liderança do campeonato. Fala como te sentes, como foi este fim de semana para ti, e dado que agora vamos ter uma pequena pausa no campeonato até à próxima prova, fala-nos se vais fazer alguma prova internacional ou se vais focar só aqui no campeonato nacional. Bem, esta corrida, esta segunda manga, levei uma pedrada logo no início da manga. Foi uma manga bastante sofrida atrás do Paulo, depois ele também teve uma queda e facilitou-me o meu trabalho, íamos os dois num bom ritmo. Já a primeira manga tive uma queda logo no início da manga, logo na primeira curva, vim do último para a segunda, fiz um bom trabalho e agora em São Quintino vamos tentar vencer outra vez e vamos trabalhar até lá para que o resultado apareça.